Oi, eu sou a Carol Silveira. E eu sou a Renata Michels. Aqui, dinheiro é comportamento. A forma como você pensa sobre ele define os seus resultados. Nosso objetivo? Destravar a sua mente para que o dinheiro deixe de ser um peso e passe a ser uma ferramenta de liberdade. Seja bem-vindo ao DesbravaCast, um espaço para abrir a sua cabeça, aprender sem complicação e mudar sua relação com o dinheiro. Vamos começar hoje, então, aqui com o segundo episódio do nosso podcast. E hoje o assunto é um assunto bastante polêmico, eu diria, né, Rê? Exato. A gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, previsibilidade e rotina. O que essas três coisas têm em comum e o que isso pode nos trazer de benefícios também em relação ao nosso dinheiro. Por que a previsibilidade nos ajuda nessa questão toda da ansiedade, né? Da gente não nos sentirmos tão ansiosos no dia a dia. Exatamente. A ansiedade, né, é um assunto, eu acho que está muito, né, em alta, né? A gente está num mundo muito ansioso hoje em dia, né? E sempre existiu, mas eu acho que cada vez, né, a gente tem enfrentado mais esse assunto. E é muito importante quando a gente entra nisso falar sobre rotina, a falta da rotina, né? A falta da rotina, ela nos deixa ansiosos e nos traz estresse, né? Porque a gente fica sem saber o que fazer, né? Então é onde causa essa sensação de imprevisibilidade. E a ansiedade, ela nada mais é do que um pouco de sentir medo do que a gente não sabe, né? Do imprevisível, de fato, né? Por exemplo, eu acredito muito que quando eu acordo com a minha rotina totalmente estabelecida e que eu sei o que eu vou fazer em cada momento do meu dia, eu não fico preocupada com os próximos passos, porque eu já sei, eles já estão pré-estabelecidos. Basta eu executar eles. E eu acho que isso entra muito nessa questão também do dinheiro. Quando a gente tem uma rotina financeira, quando a gente tem um planejamento financeiro, o que a gente tem muito de emoções hoje em dia, as emoções relacionadas ao dinheiro, que nos causam muitas emoções ruins, né? De insegurança, de não saber o que vai acontecer no futuro. Inclusive se sentir, então, com um peso sobre nós, porque a gente não sabe como estão as nossas finanças para os próximos meses, para os próximos anos. Isso acaba também nos trazendo uma ansiedade, né? Com certeza, Carol. Eu acho que realmente a falta da rotina, tanto na parte financeira e não ter uma estrutura clara, né, para o nosso dia, ela nos deixa em constante busca pela dopamina. Isso faz com que a gente tenha mais estresse e, consequentemente, né, diminui o nosso bem-estar. Claro, e querendo ou não também, hoje a gente tem muitas formas de buscar a dopamina, né? Nós buscamos a dopamina com compras, nós buscamos a dopamina com alimentos, nós buscamos a dopamina com likes, nós buscamos a dopamina de diversas formas, né? O nosso cérebro, ele acostumou nessa busca incessante por dopamina o tempo inteiro. E isso acaba se tornando algo bastante prejudicial à nossa saúde mental, inclusive, né? Exatamente. A imprevisibilidade, ela deixa o cérebro em constante fuga, né? Em fuga, e isso faz com que a gente fique sempre achando que pode ser que vá acontecer algo ruim também, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Eu até gosto de comentar muito sobre a questão, fazer uma analogia com a ponte, né? Por exemplo, tu vai atravessar uma ponte, que é uma ponte frágil, e daí tu vê lá na frente, assim, tu não sabe se tu vai conseguir atravessar essa ponte ou se tu vai acabar caindo. Então, a imprevisibilidade é isso, tu não sabe o que vai acontecer. Então, tu fica sempre numa exaustão mental, isso gasta a tua energia, né? Renata, e me conta um pouco sobre a tua rotina, né? Tu é alguém que busca sempre por rotina, por previsibilidade. Me conta se tu já teve momentos ansiosos na tua vida e se isso... E foi porque tu saiu da tua rotina, né? Tu perdeu a tua previsibilidade e acabou te desestabilizando. Carol, eu acho que a questão da rotina é algo que é muito... faz muito parte, né, do meu dia a dia, quem me acompanha sabe. E a rotina, eu acho que pra mim, ela não necessariamente, né, ela tem que ser um norte na nossa vida. E eu gosto muito de comentar também que ela não pode nos aprisionar.
né? Claro. Então, porque muitas pessoas acham, porque uma pessoa é organizada, essa pessoa é inflexível. Mas no final das contas, não. Essa pessoa simplesmente sabe o que ela tem para fazer no dia. Se acontece algo de sair da rotina, porque a gente sabe que sempre vai acontecer, né? Algum imprevisto, a gente vai conseguir ajustar num time, né, mais rápido e para logo já voltar à rotina. E eu sempre penso assim, no outro dia é um novo dia, uma nova chance de recomeço. E pelo menos eu sei por onde começar. Né? E é onde entra essa questão da ansiedade. Se eu não sei por onde eu vou começar, eu já começo o meu dia mais ansiosa, né? E isso também reflete muito nessa questão toda do planejamento financeiro, né? Que é para onde a gente também quer levar esse assunto, que é a previsibilidade dos teus gastos, né? Tu saber o teu limite, tu saber o teu norte. Muitas pessoas que a gente conversa, enfim, não sabem quanto ganham. E isso é algo que é inaceitável, né? Alguém não ter essa ideia de gastos, essa ideia de planejamento e também acabam consumindo mais do que devem, tendo um consumo muito mais inadequado para o seu estilo de vida, inadequado para o seu padrão de vida e, além disso, acabam os consumistas, né? Quem tem compulsão por consumo acaba se endividando e isso de fato acaba trazendo um problema grave na vida. Tem pessoas que têm compulsão por consumo também ou são consumistas, né? Que são dois conceitos diferentes, mas os consumistas eles acabam não tendo nenhum problema em relação a dívidas, né? Eles são mais controlados em relação a isso, mas acabam também fazendo um consumo excessivo, desnecessário para aquilo que precisa. E isso é uma forma da gente buscar dopamina, né? Quem não gosta de ir numa loja e comprar algo, né? Com certeza. Acaba gerando muita dopamina naquele momento. E é uma dopamina que eu chamo de dopamina barata, né? Aquela dopamina mesma que quando a gente come um chocolate ou, enfim, faz coisas que realmente não estão dentro do teu planejamento alimentar ou do teu planejamento financeiro e que tu acaba saindo, de fato, de toda essa de toda a rotina que tu realmente deveria ter, de todo o planejamento que tu deverias ter. Com certeza. E eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a dopamina, né? Que é algo também que está muito em alta. Eu li no livro, né? Até trouxe ele aqui, Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke, né? É muito interessante esse livro que ele comenta muito, né? Como é que funciona o nosso cérebro em relação a isso, né? A esse, né, neurotransmissor, né? A dopamina, no nosso cérebro a gente tem que pensar mais ou menos como se fosse uma balança, onde tem a parte do prazer e do sofrimento. É como se elas fossem, né, complementares, opostas uma à outra, mas elas funcionam juntas. É muito louco isso de pensar. Então, sempre que a gente tem um pico de prazer momentâneo, ao mesmo tempo que a balança tende a ir para o prazer, ao mesmo tempo ela também vai descer para o sofrimento na mesma proporção. Então, por isso que a gente tem que, né, ter muito cuidado com esses prazeres momentâneos, que é chamado, né, de hedonismo, né? Então, que é algo realmente que pode te levar muito mais rápido para a parte, né, do sofrimento. Então, algo também que é bem importante de pensar, né, é que os prazeres que são mais de longo prazo, considerado felicidade mesmo de longo prazo, não acontece muito essa oscilação, né? O nosso corpo, ele sempre tende a buscar o equilíbrio. Então, as felicidades que são mais duradouras, a gente consegue estar mais equilibrado, não fica tendendo mais para um lado ou para o outro, né? Para a gente ter mais essa sensação depois de sofrimento, sensação de vazio que tem, né? Depois, que nem tu comentaste, nessa questão de compra, funciona muito assim, né? A gente vai lá, tem esse pico que às vezes é antes até da compra de fato acontecer. Isso até a gente depois pode levar para outros tipos de vícios também. Então a gente tem esse pico, essa liberação de dopamina, a gente vai lá, compra, mas ao mesmo tempo sente depois um vazio de novo e daí de novo tem essa compulsão para ir lá fazer essa compra de novo para sentir essa mesma coisa. Então fica num ciclo, né? E a diferença entre essa questão toda da busca pela dopamina e a busca pela felicidade, de fato, né? O que a gente consegue tirar de lição de tudo isso, né? Eu recentemente participei de um carnaval onde eu assisti no Sambódromo, em São Paulo, as escolas de samba. E lá eu tive um insight que me levou a pensar o seguinte. Os carnavalescos... Toda a equipe por volta do carnaval, todas aquelas pessoas que estão envolvidas nisso tudo, elas trabalham um ano inteiro
né? Para desfilar durante 1 hora, 1h20, 1h30, dentro da avenida, né? Do Sambódromo. E isso é o que eu chamo também um pouco de que a gente pode levar para o propósito. Quando a gente tem um propósito maior, os passos, cada passo que a gente dá dia a dia, acaba tendo um sentido e um significado, né, Renata? E eu acho que é essa a principal diferença entre a questão da dopamina barata, que a gente chama, então da compra compulsiva, para um planejamento, por exemplo, lá da tua aposentadoria, né? Então, eu diria que a compra compulsiva seria a gente querer só participar, então, de um desfile de carnaval, enquanto que o teu planejamento financeiro lá para a tua aposentadoria seria uma outra coisa, uma outra questão bem diferente. Seria, de fato, tu participar de todo o processo ali, né? Desde o início do enredo carnavalesco até a construção de todas as fantasias e tudo mais. Então, são essas as diferenças que eu acho que acabam sendo, separando, né? Essa dopamina barata, que eu chamo, essa ansiedade que nos leva em busca da dopamina e essa construção de um propósito muito maior. Exatamente, cara. Eu acho que a felicidade é um assunto que é muito importante a gente falar, né? Que é realmente essa confusão onde a gente acha que a felicidade é essa euforia que a gente sente quando acontece algo, assim, esse pico de dopamina, né? Por exemplo, quando tu faz uma compra, o correio tá chegando, e daí tu acha que isso é a felicidade, né? Que vai chegar uma compra, fica nessa sensação, assim, mas a felicidade é justamente essa analogia que tu fez com o carnaval, né? Eu acho que essa sensação de propósito maior que é felicidade para mim, né? Por exemplo, a felicidade, eu gosto muito de fazer também uma analogia com os investimentos, né? É como se fosse realmente uma aplicação onde cada vez tu coloca um pouquinho mais, tu vai aplicando um pouquinho, né? Para lá no final tu ter esse retorno da felicidade. E isso está atrelado ao propósito completamente. Eu não tenho filhos, né? Mas eu escuto podcast, eu leio livros que comentam muito sobre isso e falam, né? Sobre essa situação onde criar um filho, né? Às vezes nos 5 primeiros anos ali tu vai se sentir, não vai se sentir, nossa, eu estou completamente feliz, nossa, muitas alegrias. Não, vem aquela questão de cansaço, né? Privação. Isso, a privação de sono. Então tem todo esse contexto que às vezes parece que a felicidade fica lá escondidinha, mas no final das contas tu tá ali aplicando cada dia mais, né, na criação, tu tá construindo uma pessoa, né, um caráter, formando um caráter para o mundo. Então acho que o senso de propósito deve ser tremendo, né? Eu não tenho, mas eu imagino que sim, pelo que eu também escuto, né? Então felicidade é isso, é algo que vai ser duradouro, é algo que tu vai chegar lá com teus 80 anos, nossa, eu criei uma pessoa para o mundo. Eu criei uma família, de repente. Exatamente. Então, acho que... E eu gosto muito também de trazendo isso para a área financeira, né? Para a vida financeira. Quando a gente começa a aplicar, né, um valor mensal ali, está construindo o teu patrimônio. Quando tu começa a fazer teu planejamento, executar ele, né? Exatamente. Quando tu começa a fazer isso, talvez tu vai se sentir assim, nossa, parece que não está crescendo o meu patrimônio, parece que não está rendendo, parece... Talvez nem vale a pena eu investir só isso. Isso, e daí às vezes até tem muitas pessoas que desistem, né? Mas esse é o momento até que, fazendo também uma comparação com o que a doutora Ana, do livro, né, Nação Dopamina, fala, a gente precisa ter o jejum do vício. Né? Então, por exemplo, o jejum do vício é tu ficar às vezes ali, ela comenta que às vezes é 4 semanas sem aquele vício. E é onde, nossa, parece que, meu Deus, eu preciso voltar para aquilo de novo. Então, a mesma coisa é a questão do investimento, né? Tu começa a guardar, tu não vê aquilo acontecer, aquilo crescer, e tu quer voltar para tua vida de gastos compulsivos, né? Escolhas impulsivas, de compra. Pela dopamina. Busca pela dopamina barata sempre, né? Isso, aquela que é a mais rápida, assim, né? Aquela Pelo menos tu vai se sentir confortável naquele exato momento, tu vai ter aquela questão toda de... Nossa, eu mereço, eu quero, né? Tem toda essa parte do eu mereço também envolvida, né? E daí ela comenta que, então, se tu conseguir passar por isso, né? Por essas 4 semanas aí, né? Trazendo para os investimentos, mais ou menos, guardando ali, passar por essa abstinência, né? Do consumo, tu vai sim conseguir equilibrar o teu cérebro, né? Trazer ele de volta para aquele equilíbrio que a gente tanto busca da balança que eu comentei. Então, e daí, de fato, tu vai começar a ver aquela evolução e vai
de fato, consolidar a felicidade, né? Mas, claro, é algo longo prazo. A riqueza é construída no longo prazo. Com certeza, Renata. E tem também toda uma questão que envolve quando a gente tem um objetivo maior lá na frente, a gente consegue tomar decisões. O nosso futuro, ele acaba mudando o nosso presente, né? Se a gente toma uma decisão hoje de daqui a 90 dias viajar para Nova York, por exemplo, com certeza, o teu hoje já vai mudar, né? Porque tu tem que te preparar para esse acontecimento daqui a 90 dias. E às vezes, algo que eu gosto muito de trazer dentro do planejamento é o que a gente vai construir lá no futuro se a gente der pequenos passos durante todos esses anos, por exemplo. É aquilo, né? do custo de oportunidade que tu comenta, né? Exatamente, é o custo de oportunidade, que também vai muito, por exemplo, para um planejamento que eu fiz recentemente, onde o casal gastava em torno de 800 a R$1.000 mensais na padaria, tomando o seu café, por causa da sua rotina, por causa de várias coisas. E nós fizemos um cálculo com todas as suas correções e tudo mais. Esses R$1.000, né? Se a gente também inserir dentro do... Hoje não faz diferença na vida deles, mas se a gente inserir dentro do planejamento, daqui a 30 anos eles vão fazer muita diferença, porque eles se transformarão em 1 milhão. Então, assim, quando a gente enxerga, será que eu não consigo tomar um café da manhã, de repente, numa padaria uma vez na semana, 2 no máximo, diminuir isso aí, porque olha o benefício que eu vou ter lá na frente, né? E a gente jamais pensa que esses pequenos passos, é só um café, é só meu café na padaria, é só, né? A gente nunca pensa que isso vai realmente fazer uma diferença tremenda lá no futuro. E isso é a mesma coisa com a alimentação, isso é a mesma coisa com todos os nossos hábitos, com toda a nossa rotina, né? E essa busca incessante por dopamina, que eu acho que esse livro traz bastante essa explicação que hoje a gente tem tudo muito fácil, né? A gente pode escolher o alimento que a gente quiser, a hora que a gente quiser, e vai chegar na nossa casa ou onde a gente estiver no nosso trabalho. Então, essa busca incessante por algo que não faz sentido no longo prazo, eu acho que acaba nos prejudicando muito, né? Exato. E é muito interessante esse ponto do livro, né, sobre o prazer, né, momentâneo, é que o prazer realmente é algo, né, biológico. A gente precisa ter isso para viver, né? Lá muito atrás era algo que nos facilitava para ir atrás, né, da busca do alimento. Então era algo muito importante. Só que hoje, né, como tu comentaste, a gente está num mundo, imagina, bombardeado de informações, bombardeado, de recursos como um todo. E a gente não está preparado para lidar com isso. O prazer, ele era muito atrelado, né, a um contexto de escassez. Ele foi feito para isso, para realmente ir em busca. Inclusive, tudo que a gente tem hoje, que a gente construiu hoje, é, né, devido ao prazer. Claro. Né, devido a essa sensação de insatisfação. Nós somos, né, eternos insatisfeitos. E isso fez com que a gente possa construir tudo que a gente tem hoje, mas quando se tem tudo, né, a gente fica perdido, né, a gente fica com excesso de coisas e daí se perde nesse mundo, né? Com certeza. Existe também uma parábola, enfim, que fala bastante sobre o desespero de alguém no deserto, né? Uma pessoa que está no deserto perdida, por exemplo, ela não está desesperada porque ela não sabe para onde ir. Ela está desesperada porque ela pode ir para qualquer lugar. Exatamente. Ela pode escolher qualquer uma daquelas rotas. Então, qual que eu vou buscar, né? É isso que traz muitas opções. São muitas opções e é o que a gente tem hoje. E querendo ou não, as redes sociais também nos trazem o sentimento de Fear of Missing Out, FOMO, o que hoje em dia é bem conhecido, que nada mais é do que o sentimento da gente estar perdendo algo. Exatamente. Todas as pessoas estão fazendo tal coisa e eu não estou. Todas as pessoas estão no carnaval e eu não estou. Todas as pessoas estão no ano novo
em Trancoso e eu não estou, né? Então, parece que sempre existe uma falta muito grande, algo muito maior, que a gente está sempre em busca. Isso é até comprovado, né? Até trazendo para a parte do vício, né? Quem tem vício, por exemplo, em jogos de azar, agora, né, tem as famosas bets, né? Exato. Então, é comprovado que essa sensação, às vezes, de que tu possa perder, quando tu tá em 50% de chance de ganhar ou perder, as pessoas têm uma liberação ali de dopamina nisso. E é onde, mesmo antes de ganhar, de fato. E, inclusive, realmente, né? Talvez nem seria, não faria sentido se não fosse isso, né? Porque a pessoa, imagina, fosse fácil. Sei que eu vou ganhar, nem teria tudo isso, né? Não geraria todas essas emoções de liberações de dopamina. Então, é muito louco e que tudo isso faz com que realmente o vício se consolide, né? Com certeza, com certeza. E o vício, e muito bem falado agora, essa questão das bets, dos jogos, tudo isso está sendo liberado agora no Brasil também. Nós já temos várias empresas que foram liberadas com legislação para que as pessoas joguem e, querendo ou não, quando tu dá o primeiro passo, né, em direção a esses jogos que, tá legalizado, mas e o que isso vai te trazer de fato, né? O que isso vai te trazer no longo prazo? O que isso vai trazer no teu cérebro? Nada mais é do que uma busca pela dopamina, incessante busca pela dopamina barata, a simples, aquela que a gente consegue num estalar de dedos. E a gente sabe o quanto isso pode destruir um patrimônio, né? Exatamente. Eu tenho um outro caso também que eu gosto bastante de falar sobre casos reais, que é em relação a pilotos, né? Eu tenho um caso de um piloto que ele jogava quando ele estava quase decolando, ele desligava o telefone e quando ele estava pousando, ele ligava o telefone dele e via o que tinha acontecido. Sério? E isso, com essa atitude dele, ele perdeu praticamente o patrimônio inteiro da família dele, porque, enfim, né, pilotos, querendo ou não, provavelmente eles têm uma busca maior por adrenalina. Exatamente. Então, ele utilizou, além de estar voando, além de estar fazendo aquilo, talvez aquilo não gerasse mais a dopamina ou a adrenalina, não sei exatamente qual o neurotransmissor que age nesse momento, mas não estava mais gerando tanto. E aí, a partir disso, então, ele colocou um outro elemento ali para acabar trazendo essa sensação do desconhecido, né? E com isso, as pessoas acabam, sim, perdendo os patrimônios. As pessoas acabam perdendo o patrimônio da família. E isso é muito prejudicial. É algo que desmancha, né? Desmonta, acaba com uma família, com relacionamentos, com casamentos, enfim, e isso é muito, muito sério. Então, os jogos, eles também entram bastante nessa questão, né? De que nós podemos começar com um pouquinho, só que a questão toda que tu explicou da balança, né? A gente tem que ir sempre aumentando a dose de dopamina para conseguir suprir o sofrimento. Um vazio. Esse vazio. Então, se tu joga uma vez X, tu quer jogar da segunda vez 2x e assim sucessivamente, né? Inclusive é comprovado, né, que quando tu começa a buscar muito essa dopamina, chega uma hora que ela nem te traz mais prazer, tu simplesmente quer ter esse ato, né, pode ser um ato, sei lá, impulsivo de compra, de jogos, né, qualquer tipo de vício, tu vai simplesmente praticar ele para pelo menos equilibrar, só para te não sofrer, não vai mais te gerar prazer nenhum. Só não vai mais te fazer sofrer. Talvez quando chegue num limite. Exatamente. Então, é onde, de fato, o vício se consolidou, né? Então, isso a gente traz para tudo, né? E a gente também, nós não somos imunes ao prazer, eu acho, né? A gente precisa de momentos prazerosos. Eu acho que isso, com equilíbrio, ele realmente faz muito sentido. A gente não tem que passar a vida inteira nos punindo, né? Porque a gente não pode ter momentos de felicidade, de prazer, de dopamina barata, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, exatamente. E uma das questões que eu gosto também de ter em mente é em relação ao primeiro provérbio de Salomão, né, da Bíblia. Para quem não sabe, ano passado, eu comprei minha primeira Bíblia para entender um pouquinho mais sobre o que diz nesse livro, que ele é tão usado, né, durante muitos, muitos anos. Esse livro é um livro com conhecimentos milenares
E, querendo ou não, ele fala muito sobre dinheiro, né? Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele tá lá. Existe Sim. o livro de Salomão. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o primeiro provérbio, onde ele fala bastante sobre essa questão do planejamento, eu diria, né? Ele fala, então, sobre 3 palavras que eu acho bem interessantes, bem importantes, e que foi o que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Porque a Bíblia tem essa coisa, né? De que cada um tem uma interpretação diferente, cada um que lê tem uma visão diferente, e até nós mesmos, em momentos diferentes da nossa vida, como qualquer livro, enfim. Então, o que mais me chamou a atenção foram 3 palavras, que são disciplina, propósito e sabedoria. E essas 3 palavras, elas estão no primeiro provérbio, e eu tive um insight na hora que significa o seguinte: não adianta a gente ter disciplina se a gente não sabe onde a gente quer ir, que seria o nosso propósito. Então, por exemplo, disciplina de acordar às 5 da manhã. Mas eu vou acordar às 5 da manhã para quê? Eu vou juntar R$1.000 no mês para quê? O que me move fazer isso? Então, a disciplina, ela precisa ter um propósito, ela precisa ter um objetivo maior. Não só motivação, né? Não só motivação, porque a gente está cansado, carecas de saber aí que a motivação, ela acaba não sendo algo, de fato, com tanta relevância assim. Ela pode, né, nos dar o primeiro passo, a gente pode ter o primeiro passo, a motivação por alguma experiência Mas quem específica. vai manter a disciplina, né? Mas quem mantém é a disciplina. E pra gente manter a disciplina, o que a gente precisa fazer, né? Então, se eu acordar às 5 da manhã todos os dias, eu serei disciplinada ao acordar. Mas e aí? Eu vou fazer o que nesse momento? Então, entra bastante essa questão do propósito. E a terceira palavra, que é a sabedoria, se a gente tem um propósito, a sabedoria entra para a gente entender como é que a gente vai chegar lá. Como é que a gente vai construir esse caminho até lá? A partir da disciplina, dos pequenos passos diários, que é essa questão, então, da gente realmente conseguir construir algo maior a partir do nosso propósito e a partir das nossas pequenas atitudes diárias, porque tu sabe onde tu vai chegar, tu sabe onde tu quer chegar. Então, unir esses 3 pilares, para mim, é algo que me fez, nossa, eu preciso dessas 3 coisas. Eu preciso entender onde eu quero chegar, eu preciso saber como eu vou fazer isso, e não existe um manual de vida para nada, não existe um planejamento financeiro ideal para ninguém, né? Mas a gente precisa construir isso a partir da sabedoria, de acordo com a nossa realidade, e ter disciplina para executar, porque alguma coisa que fica só na mente, só no mundo das ideias, não adianta, né? Onde a gente entra em metas específicas, né? Pra a gente de fato consolidar os nossos sonhos, nossos objetivos, a gente precisa materializar eles de alguma forma. Eu sempre comento muito isso, né? Tu vai juntar um dinheiro, mas tem que saber o porquê que tu vai juntar o dinheiro, né? Quero comprar um imóvel, quero fazer uma viagem. Então, acho que é muito importante mesmo a gente materializar, que é onde a gente sabe de fato o propósito para a gente ter uma ação, né? Então, a motivação, para mim, é muito atrelado mesmo ao propósito, que nem tu comentou. Eu acho que quando a gente tem mesmo um objetivo maior, a gente consegue, de fato, fazer o que a gente precisa e ter disciplina. Realmente, eu concordo muito com isso. E, inclusive, no meu Instagram, eu comentei esses dias sobre essa questão de equilíbrio, né? Que tu trouxe, do prazer, que é importante a gente ter, mas, né, que seja algo mais duradouro, que seja algo com um propósito maior. O equilíbrio nisso é que quando a gente... Eu fiz até uma analogia com a dieta, né? Quando a gente faz uma dieta restritiva, não vou comer, né? Que nem, não vou mais ter esse prazer momentâneo, enfim, corta muito isso, a gente não vai conseguir que seja duradouro, não vai conseguir ter disciplina nisso. Então, a gente precisa... Não pode ser radical, não né? Pode. A gente precisa deixar algo leve. Então, eu comento que eu não faço dieta, eu tenho hábitos saudáveis, eu tenho escolhas saudáveis. Então, quando eu escolho, né, enfim, vou almoçar, eu tento optar por, né, alimentos que são mais saudáveis. Eu como comida de verdade, que eu falo assim. Mas, claro, eu tenho momentos que eu vou me permitir comer um fast food, né? Porque se eu pego e corto isso, claro, eu não vou conseguir né, manter esses hábitos saudáveis por muito tempo. Então, da mesma forma, na parte financeira. Então, se eu começo, eu preciso economizar muito, eu preciso cortar todos os gastos, não posso sair, não posso ter meu lazer, não vai ser duradouro.
né? Exatamente. A palavra economizar, inclusive, é uma palavra que eu não gosto. Embora eu entenda que a gente tenha que ter um planejamento, né? Um planejamento financeiro para, de fato, alcançar os nossos objetivos. Economia por economia não basta, não adianta. E é a mesma coisa do que cortar o açúcar da dieta, né? Vou cortar por 30 dias açúcar, vou fazer aquelas dietas radicais, né? E as economias é igual, né? Economizar dentro do teu planejamento é igual. Então, na verdade, te dar momentos para que tu possa, de fato, fazer aquilo com planejamento. Pedir para tua nutricionista, por exemplo, inserir um chocolate na tua dieta, tu sabe que aquilo ali está dentro do teu planejamento, tu pode consumir aquele açúcar, aquele chocolate, tu vai ter aquilo ali em doses menores, tu não vai cortar 100% e tu vai, talvez, conseguir manter por muito mais tempo aquele controle, aquela dieta, aquela alimentação e os hábitos saudáveis. E o planejamento financeiro é exatamente a mesma coisa. Querendo ou não, não é cortar tudo, não é economizar e não gastar com mais nada, não é simplesmente não sair mais, não é simplesmente a gente deixar de ter os nossos prazeres, né, de consumo. Eu vinha hoje, mais cedo para cá, pensando sobre uma questão que mexe bastante com nós mulheres, né? Que é a questão de que quando a gente está bem vestida, quando a gente está bem arrumada, quando nós estamos, né, todas arrumadas de fato, isso acaba nos trazendo elogios de pessoas. E isso também gera dopamina. E é uma dependência, né? E é uma dependência, que porque tu a gente precisa estar sempre arrumada para isso. Né? Exatamente. E eu atrelo muito a esse sentimento de que as pessoas vão estar me achando bonita. Eu também preciso me achar, é óbvio. Eu não tô dizendo para ninguém não se arrumar. Não, Mas a questão toda Mas é que é o excesso, né? Exatamente. A gente depender disso daí para ficar feliz no dia, por exemplo. Uma situação até que, desculpa te interromper, mas uma situação que eu acho que é muito importante comentar é fazer a unha, né? Sobre isso, porque as mulheres, quando eu falo com minhas amigas, elas falam, nossa, se eu não faço a unha, parece que baixa a minha autoestima. Eu simplesmente, faz muito tempo que eu não faço as unhas. Nós estamos aqui, com claro, brilho. Exato, é brilho, cutícula e é isso. Mas, tipo assim, eu não preciso estar com uma esmaltação, sei lá, em gel, enfim, para eu me sentir melhor, entendeu? A felicidade, ela tem que estar atrelada a outras coisas. Claro, não com certeza. Algo, né? E existe um estudo de que nós, mulheres, a gente acaba gastando de 30% a 50% do que a gente ganha na nossa autoestima. Porque desde pequenas nós somos acostumadas, nossa, que vestido lindo, nossa, que roupa linda. Não é que a tua está linda, é o vestido. É, né? A roupa, é sempre o vestido. Atrelado a algo, exatamente. Né? E isso acaba nos gerando uma dependência, né? Porque se eu não estou com uma roupa nova e eu não estou me sentindo bem, isso acaba, querendo ou não, nos gerando uma insegurança, sendo que nós somos a mesma pessoa, com a roupa nova ou não nova, né? E, querendo ou não, a gente acaba também consumindo muito devido a isso, né, Renata? Vai pro comportamento de consumo, a gente volta nisso, mas é um assunto muito importante, né? Realmente, por exemplo, as roupas, né, da Shein. Claro. É Shein, né? Eu não sei pronunciar. Exato. Então, imagina, agora até acho que deu uma diminuída, né, nesse consumo excessivo, até por conta das taxações, né? Claro. Mas eu acho que fica muito descartável, né? Tu tá sempre querendo estar na tendência. Eu fazia, né, conteúdo de moda no Instagram antigamente e eu sempre trago muito isso comigo, que a moda, ela precisa ser, como é que eu posso dizer? Ela tem que atravessar realmente o tempo, né? Tem que ser algo, eu gosto muito atemporal. Isso, atemporal, e eu gosto muito de trazer isso para o minimalismo, né? E claro, isso não interfere que tu não vai estar bem vestida, né? Claro. Mas assim, tu não tem que estar sempre consumindo freneticamente para estar de acordo com o que as pessoas estão vestindo. Não, a moda, ela tem que ser comunicação, ela tem que trazer quem tu é, né? E não de fato, porque eu preciso estar de acordo com o que as pessoas estão vestindo, né? Exatamente. E aí a gente entra num outro ponto que é bastante interessante para nós mulheres refletirmos o quanto a gente investe de fato o nosso dinheiro em autoestima. O quanto a gente atrela o consumo e nós temos que consumir muitas coisas, né? Desde a maquiagem, desde os acessórios, desde as roupas. E as roupas não é 2 peças, são várias peças que a gente precisa. Para cada ocasião é uma, né? Para cada ocasião. Tem o sapato que tem que combinar, tem
São muitas coisas ali que estão atreladas a isso. Claro, eu acho muito importante e eu acho que investir na nossa autoestima acaba sendo um investimento de fato. Mas o excesso... Até que ponto, né? Até que ponto? E o excesso... Depende disso daí para ser feliz. Né? Exatamente. E não só ser feliz, mas para te sentir bem, né? E esse excesso é que sempre são os excessos, né, que acabam nos prejudicando. Eu acho que o excesso hoje em dia de consumo, ele tá muito atrelado também ao que a gente enxerga no Instagram. Né? Com certeza. As blogueiras, principalmente, recebem muitas roupas, recebem muitos sapatos. E entra na comparação, né? E entra numa comparação de que a gente não recebe, mas a gente precisa ir lá comprar, né? Eu preciso ter aquela roupa da moda, eu preciso ter aquele tênis da moda, eu preciso, né, o tênis hypado, enfim, que hoje em dia a gente... tem muito isso, e querendo ou não, o ambiente que a gente influencia. O ambiente em que a gente está inserido dentro do Instagram, quem a gente segue, qual o tipo de pensamento das pessoas que realmente estão ali dentro, que influenciam no teu comportamento. Com certeza. E isso eu acho que a gente precisa ter uma consciência, né? Uma consciência. Eu acho que eu gosto muito de entrar nesse ponto de consciência, que eu acho que está completamente ligado ao consumo, né? Quando a gente vai comprar algo, a gente precisa parar e se perguntar: eu preciso disso? Isso vai fazer diferença na minha vida? Eu amo isso? Porque senão muitas vezes a gente vai estar gastando com coisas que realmente a gente não precisa. Fica no guarda-roupa inclusive com etiquetas, né? Exatamente. Quantas pessoas, amigas minhas mesmo, que tem coisas com etiquetas de 1 ano e acha isso lindo, né? Nossa, acha isso no sentido lindo de, enfim, consumo por consumo, exclusivamente, e não por algo maior. Eu tenho uma cliente que ela investe bastante em procedimentos estéticos e roupas. Isso é o principal gargalo dela, e a gente definiu que a gente precisa ter um limite máximo no mês para que ela invista nas coisas que realmente fazem ela bem, mas que ela não precisa se tornar 100% dependente daquilo para se sentir bem. Eu acho que é um investimento. Eu acho que a gente pensar nos nossos gastos, transformar o nosso pensamento em isso aqui realmente é um investimento ou eu estou comprando por comprar, né? Se tu tem um evento do teu trabalho, tu quer te sentir bem, tu precisa estar com a tua autoestima em ordem ali para aquele momento, porque tu já está insegura por algum outro motivo, eu acabo achando isso um investimento, né? Eu sempre tento usar o meu dinheiro dessa forma. Isso aqui é um investimento no quê? Né? Ao invés de vou gastar porque simplesmente quero gastar. Então, acho que trazer essa consciência no momento de utilizar o dinheiro, ele é muito... O porquê, né, que tu vai... O porquê que tu vai executar aquilo. Exatamente isso. E outra coisa também é porque muitas vezes, né, Carol, acho que é legal a gente também comentar isso, que a gente às vezes compra algo somente, né, porque os outros vão ver. Não porque eu preciso disso, porque eu amo disso. É algo relacionado ao desejo e para mostrar mesmo. Exatamente. Né? E a gente está deixando de comprar o nosso tempo futuro. E isso eu sempre vou falar. Tu tá trocando o teu dinheiro por esse objeto e tu tá deixando de comprar tempo futuro para de fato existir uma felicidade, né? Onde a gente entra pra felicidade de novo, né? Onde a gente acaba entrando pra felicidade e largando essa dopamina barata, esse momento prazeroso que muitas vezes não faz sentido. São só uns segundos que tu pode trocar por algo muito maior lá no futuro. Existe até um experimento que fazem com crianças, inclusive, né? Deixa a criança na frente de uma bala, na frente de um pedaço de chocolate. Eu vou lá tomar um banho, eu já volto. E se tu não comer esse pedaço de chocolate no futuro, daqui a uns minutos, tu terá 2. O estudo que realizou essa experiência, né, esse experimento com pessoas, eles acabaram acompanhando essas pessoas por muitos anos. E eles perceberam que, na infância, quem se manteve ali na sua espera pelo futuro que teria mais, acabou sendo pessoas muito mais bem-sucedidas lá no futuro, né? Quando eles foram adultos e eles tinham muito mais controle sobre suas emoções, né? Nossa. Sobre esse prazer momentâneo. Eu acho que isso é alguma coisa que a gente precisa trazer também
pro dia a dia, pro nosso consumo, além do nosso prazer momentâneo, que é a pauta aqui de hoje. Com certeza. Nossa, bem interessante esse experimento. E outra coisa, eu acho também que a gente pode atrelar a tudo isso, que eu também acho que é um assunto que o pessoal vai gostar também de ouvir, é sobre produtividade. Hoje a gente vive num mundo, né, que a gente parece que é cobrado para ser produtivo o tempo todo, né? E é onde entra também o equilíbrio. Então, muitas vezes, esse excesso de produtividade nos torna até menos eficiente, menos criativo. A gente precisa entender que a gente precisa ter um tempo de descanso, né? E equilibrar também esse ponto na nossa vida, né? O nosso ócio criativo, Exato. né? Tão famoso ócio criativo. Tu teve um momento de descanso agora, né? Uhum. Eu tive uma escolha bem agitada, tu teve uma escolha bem tranquila agora no carnaval. E tu acha que isso realmente te trouxe bastante criatividade, momentos de deixar a mente mais livre, né? Sem obrigações, sem horários a cumprir, sem coisas a executar, porque a gente precisa estar produtivo o tempo inteiro. E isso é uma fraude, no meu ponto de vista, né? Eu acho que isso é impossível, é desumano. Inclusive, o ato de fazer algo gera dopamina. Então, por isso também que às vezes a gente, né, tem pessoas que são workaholics, né, que são viciados em trabalho, tem que estar sempre fazendo algo. E eu até posso comentar que eu sou um pouco assim. Faz parte, né? Eu tenho... É algo que realmente eu preciso estar sempre me policiando. Porque eu gosto muito, né? Até comentei no episódio anterior, eu gosto muito de trabalho, eu gosto muito de estar fazendo algo, eu gosto de ser útil o tempo todo, mas eu tento, né, me policiar nesse sentido que eu preciso sim desse equilíbrio, eu tenho que ter esse momento de descanso, a gente precisa. Inclusive, né, no meu carnaval agora, eu não sou muito adepta ao carnaval e tive a oportunidade, né, de estar entre amigos, a gente foi pra Gramado, a gente ficou lá numa casa, no Airbnb, né? E era assim, só mato, assim, por volta. Só natureza. Isso, uma zona rural, assim, de Gramado mesmo. E isso fez eu me conectar com a natureza e me conectar comigo mesma, né? Inclusive, embaixo da casa, assim, os quartos eram embaixo, assim, e era uma zona que não tinha Wi-Fi. Nossa. Era totalmente offline. Que delícia. É muito bom. E a gente vê percebe o quanto é isso que a gente está precisando. É desse momento pra gente refletir, pra gente conversar mais, pra gente, né, fazer outras coisas. Pra gente deixar fluir, Exatamente. né? Não precisa nem fazer nada. Exatamente. Às vezes o fazer nada é excelente. Exatamente. O ócio criativo eu adoro. Eu preciso de finais de semana totalmente off. Muitas vezes eu faço isso de fato. Porque eu preciso me organizar internamente, né? Organizar minha mente. Eu digo que eu também gosto muito do trabalho, tanto que eu tive um burnout, tive um episódio bem bastante difícil, né, de lidar. Isso? O burnout, ele são duas coisas ao mesmo tempo acontecendo no teu cérebro, né? Depois eu fui estudar isso para entender, porque eu precisava sair desse lugar. Então, tu tem uma depressão junto com uma ansiedade. Nossa. E é isso lutando o dia inteiro no teu cérebro. E aí parece que ele vai colapsar a qualquer momento. E aí tu não consegue executar nada, tu não consegue pensar, teu cérebro... Fica travado, assim. Tu fica travado e o teu cérebro, todas as energias que tu tem estão lá lutando na tua mente entre depressão, que tu não quer fazer nada, tu não quer ver ninguém, tu não quer nada. E ao mesmo tempo, meu Deus, eu preciso fazer tudo com a ansiedade, que é a ansiedade, né? Porque se eu não fizer nada agora, o que vai acontecer com o meu futuro? Então, foi um episódio que durou ali alguns meses, enfim. Eu saí disso, né? Eu pedi ajuda, eu saí, eu consegui identificar. E isso foi depois de um momento de muito trabalho duro. Nossa, eu tenho repulsa sobre trabalho duro. Eu sou muito mais do trabalho eficiente. Com certeza. Então, por isso que o ócio criativo, por isso que o ócio, ele é muito importante, né, dentro da nossa rotina. Inclusive, um ócio para criar, um ócio para te tranquilizar, até para que tu consigas, de fato, colocar dentro do teu planejamento diário, dentro do teu planejamento de vida, né, os momentos em que tu vai ser produtivo e os momentos em que tu não vai ser produtivo. E é isso mesmo que a gente precisa. E tá tudo bem. E para finalizar, então, o nosso segundo episódio, eu quero trazer uma pergunta para que vocês reflitam. Mas antes disso, me sigam, @CarolInvestimentos.
Sigam o DesbravaCast, que é @desbrava.podcast. Vão estar aqui embaixo os nossos arrobas. E também me segue lá, @Renata Michels. Vai estar aqui embaixo escrito, né? Michels é com CH, enfim, mas vocês vão estar lendo aqui. E a pergunta que nós queremos deixar aqui para vocês hoje, para vocês refletirem após esse nosso segundo episódio é: o dinheiro realmente compra a felicidade ou ele compra tempo para que a felicidade realmente aconteça? Uma boa pergunta, hein? Um beijo para vocês e até a próxima. Até o próximo episódio.